Oiê, aqui é a Késia, o meu grupo é composto pelo Bruno, pela Jéssica, por mim e pelo Vitor. E nesse vídeo eu vou estar mostrando o funcionamento do nosso sistema de biblioteca, feito em Java com interface gráfica. Eu vou compilar e executar o projeto pelo VS Code, porém a gente deixou as diretrizes de compilação e execução no relatório. Antes de tudo, eu queria falar que a gente criou uma função que cria uma base de teste para facilitar os nossos testes do sistema enquanto a gente estava implementando e para facilitar também no vídeo, para não ter que ficar adicionando tanta coisa. Então a gente já iniciou 2 autores, um funcionário, um usuário e uma categoria. O controle dos cargos é feito somente por essa tela principal, já que o programa não tem um sistema de login. Primeiro eu vou entrar como administrador. O administrador ele pode gerenciar todas as outras classes, com exceção de que no empréstimo ele não pode adicionar, como estava especificado no PDF do trabalho. Eu vou adicionar um autor para exemplificar o funcionamento do sistema, mostrar um pouco das exceções que foram tratadas. Se eu tentar adicionar um autor com ID vazio, ele não deixa. Que o ID não seja somente números, ele também não deixa. Se eu tentar adicionar um autor com ID que já existe, ele também não deixa. No caso, os 2 autores que a gente iniciou na função principal, eles têm o ID 1 e 2. Então eu vou adicionar o autor 3. Mas uma coisa, se tentar adicionar com o nome vazio, ele também não deixa. Beleza. Agora eu vou atualizar esse autor, eu quero inverter o nome. E agora eu vou buscar o autor, vou remover, vou buscar de novo para mostrar que removeu. Se eu tentar atualizar esse autor que não existe, ele também não deixa. E é basicamente isso. No caso do funcionário e do usuário, a matrícula e o RA, assim como o ID, também precisam ser válidos. Aí a gente valida isso da mesma forma que o ID, conferindo se a pessoa digitou apenas números. A gente não trata matrícula e RA iguais, porque não está especificado. Vou mostrar agora adicionando um livro. Os problemas com ID e título são a mesma coisa, tentar adicionar um ID vazio não deixa, com ID que tem outros caracteres além de números também não deixa. Com o nome vazio também não pode. Então eu vou adicionar aqui. E uma coisa que a gente fez na implementação, para ficar mais fácil de selecionar categorias e autores, a gente deixou essas listinhas. E se eu quiser adicionar só um autor, eu dou um clique normal e adiciono o livro. Agora eu quero pesquisar ele. Eu vou adicionar outro livro agora, porém eu quero com 2 autores. Então eu vou clicar no Ctrl no teclado e vou clicar nos 2. Aí eu adiciono os 2 autores e agora eu quero pesquisar o livro. Ele mostra direitinho a lista de autores. O mesmo acontece com as categorias, então não tem necessidade de mostrar, é o mesmo funcionamento. Bom, sobre o administrador, era isso que a gente queria mostrar e agora eu vou sair e entrar como funcionário. O funcionário é a única pessoa que pode adicionar um empréstimo e o tratamento dos IDs funciona basicamente da mesma forma que o autor.
Então eu vou adicionar o ID do empréstimo vai ser 1. Eu quero o funcionário 1, que já foi iniciado na nossa função. O usuário 1, que também já foi iniciado na nossa função. O livro 1, que a gente adicionou. E eu vou colocar a data de hoje. O empréstimo foi incluído. E agora eu vou pesquisar ele pelo ID. Ele mostra tudo bonitinho. E inclusive essa parte da pesquisa a gente fez buscando pelo ID. Então as outras informações não são importantes nessa etapa. O funcionário, como ele tem algumas restrições, a gente deixou os botões em cinza, eles não são clicáveis. Então, no autor, por exemplo, ele só pode buscar um autor. Então, esse é o único botão que aparece para ele. O que menos tem poder é o usuário, que ele basicamente só pode buscar por um livro. Essa busca, como eu disse, é feita pelo ID, então todos os outros botões do livro estão desabilitados para o usuário e ele pode apenas localizar um livro. Então, basicamente, esse é o funcionamento do nosso sistema. E é isso. Até!